Olá amigos, no Cartas do Além de hoje nós escolhemos uma mensagem trazida através da mediunidade de Chico Xavier e em agosto de 1979, de uma senhora que desencarnou junto com seu netinho por um atropelamento num acidente na cidade de Goianás. Um veículo foi abalroado, jogado em cima deles e eles desencarnaram na hora. Família espírita, 6 dias após, ela já transmite uma mensagem através de um médium do próprio Centro Espírita Eurípides Barçanufo. 18 dias após, através de outro médium no mesmo centro, outra mensagem. E 4 meses após, em dezembro, lá em Uberaba, ela deixa essa riquíssima mensagem. Vamos ouvi-la. Dona Alzenita: Eurípides, meu filho, Deus abençoe a você e Diniz com todos os nossos. Eu estou aqui junto com vocês como quem procura confirmar notícias que eu já consegui enviar através do Centro Eurípides Barçanufo em nossa Goianésia. O nosso irmão Orcedino é nossa testemunha. Agradeço a ele por ter vindo. Não precisava, em meu entendimento, reafirmar o que eu já havia dito. Muito me doeu aquela desencarnação repentina quando guardava o nosso Cleison, o netinho tinha 4 anos, com tanto amor. Naquela hora em que o movimento súbito de máquinas nos envolveu, se eu me achasse sozinho, eu não me afligiria tanto. Afinal, filhos queridos, eu tinha vivido a minha existência. Deus me concedera a felicidade de criá-los com carinho, na singeleza da nossa vida, da nossa casa. Não que eu tivesse a ideia de querer a morte. Entretanto, eu estaria resignada com o que pudesse vir e estava resignado sobre os meus dias na terra. Mas o netinho era um tesouro em minhas mãos. Era a vida que começava e que eu devia defender. Penso que adormeci agarrando-me a ele, na ânsia de livrá-lo. O resto eu não posso saber, porque a misericórdia de Deus nos amansa o senso de consciência na hora grave da liberação do corpo físico, assim como acontece conosco se alguém no mundo nos administra um anestésico de alto poder. É importante entender a consciência que ela fala, que não é a consciência moral, é a consciência neurológica, é o estar acordado ou estar dormindo. Então ela entrou no estado de inconsciência, então ela perdeu totalmente o conhecimento do que estaria acontecendo a partir daquele momento. E continua. A não ser aquele pavor no coração da mulher que se vê obrigada a salvar um filho ou um neto, sem poder, à frente do inevitável, eu nada mais sofri. Eu entrei numa espécie de sono, no qual vivi toda a minha existência, desde a infância, como se estivesse divagando num sonho. Quando eu acordei, ao me reconhecer sem o Cleison, o neto, gritei por socorro e chorei como vocês podem imaginar. Você vê o que é o amor de uma avó, né? O cuidar do neto, defender o neto, proteger o neto. E diz então: da atmosfera que me cercava, eu não guardei traças nas lembranças, porque os meus braços vazios me compeliam no mergulho em mim própria, a fim de rezar em desespero. Nossa abnegada Josefa, a quem chamo por Mãe Josefa, qual se me visse de novo criança, me amparou, abrindo-me os braços. A perda do netinho me fazia sofrer muito mais que o deselasse a vida entre mim e o corpo estragado que ficara. Veja como que é a alma humana, né, gente? Você vê, ela está acabando de desencarnar e está preocupada com a desencarnação do neto dela, né? Como se tivesse perdido uma vida na sua mão, vendo-se viva. Depois da vida física, depois de saber que seu corpo já tinha ficado sem vida na Terra e provavelmente o do seu netinho. Fui informada, diz ela, de que o neto fora conduzido a um lar de crianças, enquanto me entregava ao sofrimento ao recolher informações quanto a ele. O que chorei, meus filhos, não me seria possível dizer por palavras. Sei, porém, que nossa querida Diniz e você me compreenderam e que tudo vai se reorganizando na vida. Não direi que essa organização se verifique em mim, porque as mães nunca morrem. Adivinho que Deus me concederá um meio de estar perto de casa, para vir a todos e acompanhá-los com meu coração.
O Volmer e a Marilu ainda precisam de muita assistência e rogo a vocês auxiliarem os meus filhos com as palavras de paz e de esperança de que tanto necessito. Já posso ver o nosso Cleiso, onde se encontra, sob o carinhoso cuidado de muita gente boa, e prometo dividir-me entre vocês em Goianésia e ele, que se transformou em meu companheiro de viagem, dessa viagem em que somos transportados nos braços daqueles que nos fazem a caridade de amar nas horas difíceis, quando já nada se tem para dar ou retribuir. Tenho recebido os bons pensamentos de seu pai, que muito me auxiliam, e agradeço a Maria Aparecida, a Marilu, ao Volmer e a vocês as orações que me confortaram neste ponto da minha dolorosa experiência, em que atualmente me vejo lutando ainda bastante para recuperar-me na paz de que me preciso, a fim de retornar às minhas possibilidades de ser útil. É importante essa informação da dona Alzenita, porque muita gente pensa que as pessoas partem e estão prontas para ajudar. E não é assim que funciona. As pessoas vão primeiro, elas vão enfrentar os desafios da partida, o acordar na vida espiritual superior, e talvez demore para estar em condições de poderem ser de novo aquela mãe, aquela avó, aquela benfeitora das nossas vidas. Por isso, quando nos perguntam, posso orar para minha mãezinha pedindo ajuda? A gente diz, não, ora ao seu anjo guardião. Se ela estiver em condição, ela até vem junto, mas não é a ela que cabe a missão de cuidar da tua evolução. É ao teu benfeitor ou benfeitora espiritual. Fica aqui um adendo. Continua dona Alzenita. De qualquer modo, peço a vocês da família que nada promovam contra qualquer pessoa, falando do acidente. Aprendi com a vida que devemos colocar a nós mesmos no lugar daqueles que arcam com o fardo da culpa, e não desejo nem para vocês e nem para mim os sentimentos daqueles irmãos que merecem as nossas preces de paz, e não qualquer palavra de censura. Aqui na vida espiritual, a verdade se nos revela com tamanha luz que qualquer ideia de punição sobre os outros não é mais possível. Somos todos irmãos. O erro de uns pode ser a falta dos outros. Sou ainda mãe de meus filhos e compreendo que os nossos semelhantes não nasceram no mundo sem a presença de mães que os amam. E sempre pensando em Deus, eu desejo a paz. Desejamos todos nós essa paz, a fim de que não estejamos a criar maiores lutas em torno dos nossos passos. Filhos meus, imaginando aqui a presença de todos, eu peço a Deus que os abençoe, esperando que a fé em Deus cubra as nossas provas, das quais naturalmente temos necessidade. Reúno vocês todos em meu abraço de muito carinho, embora orvalhado das lágrimas da saudade, a mamãe que os seguirá sempre, rogando a Deus que a todos nos ampare e nos abençoe. Alzenita da Silva Nunes, dezembro de 1979.